Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. A de amigo. É de espírito. E de inocência. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. O de obediência, o de unidade, o não se a nós pra aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. A de amigo. É de espírito. E de inocência. Com Jesus fica mais fácil de aprender. O de obediência, o de unidade, o não se a nós pra aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Com Jesus fica mais fácil de aprender. Com Jesus fica mais fácil de aprender as vogais. Então você precisa aprender. Ô tia Jane, quer dizer que A é de amigo, é de espírito, I de inocência, O de obediência e U de unidade? Sim, minhas bonequinhas, essas são palavrinhas que se iniciam com as vogais A, E, I, O, U. Aprendeu? O não